Primeira Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazer e Itamar. Eleazer gerou a Finéias, Finéias gerou a Abissua, Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Imás, e a Imás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Esse é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas, segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zimna, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amassai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Georão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias, e os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uza, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício no canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume e no seu ministério. Esses, pois, são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toa, filho de Sufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasse, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Semeia, filho de Micael, filho de Baiaceias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber,
Etã, de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E suas irmãs, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Esses foram os filhos de Arão, seu filho Eliezer, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Maiarote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. Esses foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam, porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, e os seus arrebaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrebaldes, e Ilém e os seus arrebaldes, e Deber e os seus arrebaldes, e Assã e os seus arrebaldes, e Bet-Semas e os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrebaldes, e Alemete e os seus arrebaldes, e Anatote e os seus arrebaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bassã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas as cidades e os seus arrebaldes. E deram-lhe por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, os quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate e da cidade seu termo, se lhe deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gesser e os seus arrebaldes, e Joquimeão e os seus arrebaldes, e Bet-Oron e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, e Gate, Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, Bileão e os seus arrebaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã e em Bassã e o seu arrebalde, e Astarote e os seus arrebaldes. Da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, e Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e os seus arrebaldes. Das tribos de Aser, Massal e os seus arrebaldes, e Abdom e os seus arrebaldes, e Ucoque e os seus arrebaldes, e Reobe e os seus arrebaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrebaldes,
e Amon e os seus arrebaldes, e Kiriatim e os seus arrebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrebaldes, a Tabor e os seus arrebaldes. Da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Rubem, a Bezer no deserto e os seus arrebaldes, e a Jaza e os seus arrebaldes, Quedemote e os seus arrebaldes, Mefaate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gad-Ramote, em Gileade, e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, e Hebron e os seus arrebaldes, e Jazer e os seus arrebaldes, e a sua rebaldes.